dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Aqui é o professor Tiago Luiz. Hoje iremos, fazer algumas questõezinhas de associação de resistores, de eletrodinâmica, que cai muito, é muito, e muito, tanto no IFES quanto no Enem, certo? E peguei algumas do Enem, de banca, certo? Para a gente resolver. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o adaptador da tomada T Figura 1. É um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar três aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-los. Isso mesmo, pessoal, certo? Ligar, vamos dizer, aspirador de pó, deixa eu ver, chapinha e secador, pode superaquecer, viu? Cuidado e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência R ligado ao adaptador de resistência elétrica R. Na figura 2B, certo? 2B está representado um circuito com três aparelhos de resistência R ligados, certo? Ao mesmo tempo no adaptador, certo? Olha, três, né? Aqui, o Rzinho é o adaptador, olha. E aqui eu tenho três, aparelhos, olha, ligados simultaneamente, né, no adaptador. E aqui só um. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica, certo? Aqui são os terminais de uma tomada elétrica. Os terminais de uma tomada elétrica. Considere todos os resistores ou resistores órmicos. Comparando-se a figura 2B, aqui é, com a figura 2A, que é essa daqui, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da... Olha, ele quer saber o superaquecimento do adaptador de tomada acontece por quê? Por que acontece o superaquecimento desses dois aqui? Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou fazer CD, certo? Que é os pontos aqui, em A, certo? Vou fazer em A primeiro, que vai ser o quê? Que vai ser RA, como ele está em paralelo, ou em paralelo, em série, desculpe, em série, eu vou somar, certo? Ele está em série. E aqui ele vai estar o quê? Esses dois aqui vai estar em paralelo, certo? Esse daqui, vão estar em paralelo, certo? Então, vou fazer o seguinte. Paralelo. Aí aqui vai ficar como? Vai ficar RA, Rzinho, mais Rzão, certo? Agora vamos para o CD de B, que vai ser o seguinte, eu vou fazer o paralelo desses daqui. Como eles têm resistores iguais, pessoal, eu vou fazer o seguinte, que RB vai ser Rzinho mais, como eles são iguais, R dividido por 3, certo? Então, se você perceber, pessoal, ele aqui está dividindo em um terço, certo? Da resistência do, vamos dizer assim, dos eletrodomésticos, né? Um terço. Então, logo, o quê? Que RA vai ser maior do que RB. Assim, logo, a corrente, olha, logo, a corrente de B irá o quê? Aumentar, aumentar, certo? Em relação a A, quer dizer, aumentar em
relação, relação a A. Por que, professor, isso? Porque é o seguinte, pessoal, aqui o RA é maior do que o RB, porque aqui, quanto menor, vou até fazer isso, olha, só, e R e I, quanto menor a minha resistência, maior vai ser o que? A minha corrente, pessoal, certo? Como aqui eu estou dividindo um terço da resistência, dividido em 3, né? Aqui em 3, aí a corrente vai ser maior. Enquanto aqui, quanto eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente, certo? Então, aqui, pessoal, vai ser quem? A atenção, né? Aqui, na verdade, né? Vai ser o quê? Vai ser a corrente. Atenção em R? Não. A corrente em R? Não. Atenção entre C e D? Não. A corrente entre C e D, certo? Então, é a corrente que vai aumentar, entendeu? A corrente aumenta, viu? Entre C e D. Então, essa daqui foi uma questãozinha, né? Mas, né, de vocês terem, né, uma lógica que é sobre a regra, né? Que eu digo que é a regrinha do amor, né? Triângulo do amor. Que é o que, pessoal? Que é o seguinte, a regrinha do amor fala o seguinte, olha. Se a minha tensão, olha só, aqui eu vou botar, olha. Aqui é U. Opa, deixa eu ajeitar aqui, né? Um pouco minha mesa digitalizadora. Aqui é U, aqui é R e aqui é I. Se está um do lado do outro, eu multiplico. Se está um sobre o outro, eu divido, certo? Então, pessoal, se eu aumento a minha resistência, diminuo a minha corrente. Se eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente, certo? Então, ele tem uma relação inversamente proporcional. Aqui é a primeira lei de Ohm, certo? Lei de, certo? Beleza, galera. Então a gente se vê na outra questão. Valeu, fui. Dia, galera. Boa tarde, galerinha. E boa noite, galerinha. Vamos lá para mais uma questão, né? De Enem sobre eletrodinâmica. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias, quer dizer, após 5 dias, sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 amperes por hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um perímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Primeira coisa, pessoal, o amperímetro tem que estar ligado em série, certo? Então, o amperímetro tem que estar ligado em série. Então, o amperímetro, certo? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. O amperímetro tem que estar sempre, amperímetro, perímetro, que é um perímetro, ai, um perímetro,
Ele sempre tem que estar ligado em série. Em série, certo? Já o voltímetro sempre tem que estar ligado em paralelo, certo? Por quê, professor? Porque é o seguinte, pessoal. O amperímetro ele vai medir a corrente, né, que passa pelo circuito. Já o voltímetro é a minha tensão. Onde é que está aqui em série? Aqui, pessoal, ele não está em série, ele está no circuito, olha. Tá vendo aí? Ele não está em série, né? Então aqui ele está ligado como se fosse o quê? Um voltímetro, um volt, né? Então aqui já está errado, né? Então já não está errado. Aqui, aqui sim, está ligado como um amperímetro, certo? Aqui, aqui, pessoal, está ligado. Opa, apareceu aqui. Desculpe aí, viu? Deixa eu ligar aqui o meu notebook, né? Apareceu. Aí, ó, o amperímetro aqui está ligado em paralelo, ó. Tá vendo aí? Está em paralelo. Então, aqui é um voltímetro, certo? Aí, deixa eu ver. Aqui, aqui ele está ligado, né? Certinho, mas aqui é circuito do veículo, papá, tá certinho. Aqui é um amperímetro. E aqui ele está totalmente errado. Aqui está como se fosse um voltímetro. Então aqui está errado e aqui também está errado, certo, pessoal? Só que aqui, deixa eu ver, é quase a mesma coisa. É, pessoal, é. Então essa questão aqui eu acho que foi anulada, viu? Com certeza foi anulada, certo? Aí, circuito é quase o mesmo da letra D e a letra A, certo? Então aqui já se tira, né, pessoal? Por causa disso daqui. Mas vamos continuar, né? Aí, pessoal, olha, a corrente é dada por a quantidade de carga dividida pela variação do tempo. Aí vamos lá. Quanto foi a carga dele? 60. E o tempo? Pessoal, o tempo, eu vou fazer o seguinte. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Um dia tem 24 horas, certo? E 5 dias? 5 dias, ele vai ter quanto? 120 horas, certo? Então, 120 vai me dar quanto? Vai me dar 0,5 horas, certo, pessoal? Só que aqui, tanto quando a gente viu, né, pela análise do circuito, né, que aqui está como voltímetro, voltímetro e voltímetro, aqui temos dois, né? É a B e a D, certo? Pela análise, ó, aqui eu tenho o quê? 5, ó, 0,5 amperes. E aqui, opa, e aqui, pessoal, também, ó, se eu for analisar, eu também tenho 0,5 amperes, ó, tá vendo aí? Então, gente, aqui era uma questão até de erro, né? Eu peguei e não percebi, mas foi bom, né? Então, pelo gabarito que eu vi, era a letra B, mas era a questão para ser anulada, porque tanto aqui como aqui, o circuito é o mesmo, certo? Beleza? Ok? Muitas vezes o Enem erra, né? Como todo sistema, são feitos por pessoas humanas, às vezes tem erros, viu, pessoal? Beleza? Então, a gente se vê nas próximas questões. Valeu, galera. Fui! Dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Aqui, professor Tiago Luiz. Vamos começar aqui
né? Fazendo uma questão, certo? De associação de resistores. Beleza? Vamos lá, galera. É o seguinte. A figura abaixo representa um circuito composto por duas lâmpadas, L1 e L2, associadas cada um a um resistor, certo? O circuito é alimentado por uma fonte ideal que submete as extremidades do sistema a 220 volts, certo? De força eletromotriz. Pronto. Os resistores R1 e R2, né, possuem resistências elétricas iguais a 160 e a 100 ohms, respectivamente. Suponha as lâmpadas ideais e ômicas. Especificações nominais dos fabricantes das lâmpadas. As lâmpadas L1 têm uma potência de 600 watts e 120 volts. A L2, 100 watts e 200 volts. Aí, selecione a alternativa correta, né? A resistência equivalente do circuito vale 900 watts, que desenvolve uma potência igual total de 160. B. A intensidade da corrente total que passa pelo circuito vale 10 amperes, né? Resultando numa potência de 200 watts. C. Ambas lâmpadas percorrem por uma corrente de intensidade de 0,5, desenvolve uma potência de 160 e assim vai, né? O circuito desenvolve tal, tal. Então, ele quer saber, né? Para selecionar a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou calcular L1, certo? L1 vai ser o quê? Primeira coisa, eu vou ter que eu tenho a potência e tenho a voltagem. Então, se eu tenho a potência e a voltagem, para eu achar a corrente, pessoal, eu vou usar uma fórmula chamada π, né? Π, certo? Aí essa potência é de quanto? É de 60, certo? 60 watts. E a tensão é de quanto? 120. Então aqui eu vou botar L1 vezes 120. Então aqui vai ser quanto? Vai ser L1, que é 60 dividido por 120. Então aqui a corrente dele vai ter 0,5 amperes. Pronto. Agora vamos para, né, calcular a resistência, né? A resistência de quê? Da, da lâmpada, né? A resistência dela. Então, eu vou usar URI, certo? U-R-I, né? E a pessoa tem que fazer isso? Você para, porque assim, através da resistência, você vai, né, calcular a resistência total, passa a achar a potência total, certo? A potência total dele. Aí vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, e vou calcular aqui é 120 é igual a R L1 vezes quanto é a corrente? 0,5. Então, R L1 é igual a 120 dividido por 0,5, que vai me dar quanto? Vai me dar 240 ohms. Pronto, certo? Agora vamos lá. L2. Vamos para L2. L2 vai ser a mesma coisa, certo? Eu vou calcular o quê? A potência, né, que eu tenho. E eu vou usar o π, né? Π, que vai ser quanto? Vai ser 100
Aqui, L2 vezes, quanto é a tensão? 200. Aí, ó, e L2 é igual a 100 dividido por 200. Vai me dar quanto, pessoal? Vai me dar, né, 0,5, certo? L2 é igual a 0,5 amperes. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou calcular o URI de novo, só que da lâmpada L2. Aqui agora vai ser quanto? Vai ser de 200, que é a resistência dela, a resistência, né, que ela fornece ao circuito, pessoal. Viu? Aí, ó, vai ser RL2 vezes, quanto é a corrente de L2? 0,5. Aí, RL2 é igual a 200 dividido por 0,5. RL2 é igual a quanto? A 400 ohms, certo? E como eu já achei, né? Esse daqui, eu vou fazer o que, pessoal? Agora, eu vou somar, né? A resistência que eu tenho, né? Que é 160, com a resistência que eu achei aqui. Então, no circuito 1, aqui, ó, certo? Nesse circuito aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma somatória de resistências, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a resistência total dele, vai ser o quê? A resistência mais resistência de L1, que vai ser resistência total, vai ser o quê? Né? Dele, do primeiro, né? Vou botar assim, é um e um. Pronto. Vai ser como? Vai ser 160 mais 240. R T1 vai ser de 400. Pronto. O RT2, né, vai ser o quê? Vai ser 100, né, R mais RL2. RT2 vai ser 100 mais 400, né? E vai me dar quanto, pessoal? 500 ohms. Pronto, beleza. Então, esse daqui vai ser a minha resistência equivalente, certo? Aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, certo? Fiz aqui rapidão, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou calcular também a, através deles, a corrente total que passa por aqui. Ó. Gente, professor, eu disse porque eu calculei aqui, pessoal, a corrente da minha lâmpada, certo? E das lâmpadas, a corrente que ela suporta é uma coisa, né? Que ela está passando. Então, eu tenho que calcular a corrente total dela, certo? A corrente por onde ela passa. Então, vou fazer o seguinte, né? Como eu já tenho a, o RT1 e o RT2, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o URI de novo, né? Eu vou usar o URI. I vezes I. Só que aqui agora a resistência dele, né? Total, certo?
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa questãozinha é um pouquinho grande, né? Vezes t. Aí aqui vai ser quanto? Vai ser quanto é que passa por ele? Deixa eu olhar. Vai ser de 200, né? 200, certo? E a tensão é 200 volts. Então, passa 200, certo? Então, 200 é igual a 400 vezes IT. IT é igual a 200 dividido por 400. Opa, vou deixar isso aí um pouquinho, certo? Aí, aqui vai me dar quanto? 0,5 amperes, certo? Eu vou até botar embaixo, pessoal, viu? Pessoal, eu tô falando assim baixinho porque eu já tô com a garganta ruim, viu? 0,5 amperes. Depois, o R. P2 vezes IT, que vai ser o quê? 200 dividido por 500, que vai ser IT. IT é igual a 200 dividido por 500, que vai ser quanto, pessoal? Vai ser 0,4. Na somatória desses dois aqui, né? Meu total vai dar quanto? O IT vai dar, né? Total 0,9. Por quê, professor? Porque é o seguinte, pessoal, como eles estão em paralelos, né? Em paralelos aqui, ó, certo? Ele está em paralelo, né? Tanto aqui, ó, está em paralelo, certo? Como ele está em paralelo, né? Aí o que acontece, pessoal? Como ele está em paralelo, a corrente que chega aqui em um é diferente que chega no outro. Então, aqui como está em paralelo, a somatória das minhas correntes, né, vai ser um no primeiro mais a corrente do segundo, certo? Já as tensões, elas são iguais, beleza? Vamos lá. Aí agora, pessoal, eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte: como eles estão em paralelo, para eu calcular a resistência, eu calculei a resistência total no primeiro, resistência total no segundo, e agora eu vou calcular a resistência geral, certo? A resistência geral vai ser o quê? Vai ser a resistência, né, que eu achei, que é quanto? 400 aqui, certo? Cadê? Oh, 400 não, desculpe. 400 daqui, que é a resistência total, e 500 da outra resistência, né? Então, vai ser o quê? 400 vezes 500 dividido por 400 mais 500, certo? Aqui, 4 vezes 5, 20. Aí eu boto 1, 2, 3, 4. Pronto, eu repito só esses zeros. Aí agora, aqui vai ficar 900. Corto, 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 corto. Opa, tem demais, Thiago. Corto. Pronto. Então vai ficar 2000 sobre 9, certo? A geral vai ficar 2000 dividido por 9, certo? Porque se eu dividir vai dar uma dízima, pessoal. E eu não quero essa dízima, né? Aí como eu já tenho a corrente total também do circuito, que é de 0,9 amperes, agora eu vou achar a potência total, certo? Que é a potência total?
A potência total, eu vou pegar, né? E vou calcular, certo? Eu já tenho 0,9 amperes, certo? Então, fazer o quê? Vou pegar e vou multiplicar, que vai ser o quê? A potência total é π, né? Que vai ser o quê? A corrente total vezes, né? O I, certo? A potência total, pessoal, conta aí, 0,9, certo? E quanto é a tensão total? 200. Então, PT é igual a 180, né? 180 watts. Vamos lá agora, pessoal. Pronto. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Pelo circuito. Já fiz tudo, 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 tudo. Vamos lá às alternativas agora. A resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente, pessoal, certo? Resistência geral é de 900 ohms? Não. É uma potência total de 160 ohms? Não. É de 180. Então, essa daqui já está errada. A intensidade da corrente total que passa pelo circuito é de 1 amperes? Não. É de 0,9. E a potência total é 200? Não. Então, está errada. Ambas lâmpadas são percorridas por uma corrente de intensidade de 0,5? Não. Uma é por 0,5 e a outra 0,4, como a gente viu. E desenvolve iguais a uma potência de 160, 160 watts? Não. Então já está errado. O circuito desenvolve uma potência de 180 e a lâmpada 1 tem seu brilho normal. Olha, vamos ver. Ah, o circuito oferece uma resistência equivalente de 200? Não. E desenvolve uma potência de 180? Sim. 180, sim. Mas de 200, não. Aqui está errado. Então é a letra D. Beleza, pessoal. Essa daqui foi uma questãozinha um pouco maior, né? Um pouco mais, né? Trabalhosa, né? Que a gente teve que calcular mais, tudo. Mas, né? Não é uma questão tão difícil assim, viu? Não é questão tão complicada. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê na próxima questão. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Desculpe estar falando assim baixinho, né? Porque a voz aqui já está se acabando, viu? Ainda, certo? Vamos lá, galera. É o seguinte, pessoal, é, vamos fazer essa daqui. Pensando em como utilizar, aqui é da FGV, ó, em São Paulo. Pensando em utilizar um imenso estoque de resistores de 20 ohms e 5 ohms que estavam encalhados no depósito de uma fábrica, o engenheiro responsável determina que se faça uma associação de valor equivalente entre os pontos A e B, certo? Entre os pontos A e B. Ao resistor de que precisaria para a montagem de um determinado aparelho. O funcionário que fazia a soldagem do circuito alternativo, distraidamente, trocou a ordem dos resistores e um lote intenso de associações teve que ser descartado. As resistências corretas em cada associação deveria ser R1 20, R2 20 e R3 5. As resistências montadas erradamente em cada associação foram R1 5, R2 20 e R3 20. A troca dos resistores acarretou uma diminuição de resistência desejada em cada associação de. Então, pela troca dos resistores, acarretou com uma diminuição desejada, uma resistência desejada, né? Uma diminuição. Então, ele quer saber o quanto foi de diminuição dessa em cada associação, né? Que ele fez, certo? Então, vamos lá. Na correta, pessoal,
Vou botar até aqui, ó. Na correta, ele fez o seguinte: ele pegou, aqui, pessoal, está em paralelo e depois fica em série, certo? Aí vamos lá. Ele fez o seguinte, primeiramente, né? Ele diz que na correta, R1, pronto. Agora que eu vi. Aqui é o R1. Pronto. E aqui é o R2. Certo. Então ele está em série, para depois estar em paralelo. Está em série, depois paralelo. Isso. Aí vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, na resistência equivalente, vai ser R1 mais R2, certo? Que vai fazer o quê, pessoal? R1 mais R2, 20 mais 20, né? Vai ser de 40 ohms, certo? Aí, como eu já tenho aqui, ó, vou botar, desculpe, até de verde, pessoal, ele vai estar 40 ohms, certo? Depois ele vai estar em quê? Paralelo, certo? Em paralelo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa daqui, ó. Eu gosto de fazer essa daqui, pessoal, certo? Ai, essa daqui, por quê? Porque essa daqui, pessoal, é mais fácil, né, do que fazer aquela com normal, né? Com, como é que se fala? Com fração, né? Aí se torna um pouco mais chato, né? Aí aqui, certo? Aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Aqui é o RQ total, certo? Que vai ser quanto? Que vai ser, né? Aqui 40 vezes 5 e aqui 40 mais 5. Pronto. Total vai ser 200 dividido por 90, certo? E o 90, aí, desculpa, pessoal, por 45, que vai me dar aproximadamente, pessoal, 4,4 ohms. Pronto. Já na incorreta, certo? Na errada, vou botar assim errada, na verdade, né? Na montagem errada, ou incorreta, né? Vai ser o quê? Vai ser também, só que vai ser o paralelo, ou a série, né, deles. Aí vai ser, deixa eu até apagar aqui, aí, né? Ah, depois eu apago o resto. Deixa eu pegar aqui. Aí vai ser como? Vai ser R é Q, vai ser R2 mais R3, certo? Que vai ser quanto? Já ia dividir, aí. R é Q vai ser 20 mais 20. Gente, professor, porque é o seguinte, pessoal. Os resistores que são de 20 vai estar em série e o resistor que está, né, com 5 sempre vai ser em paralelo, viu? Aí, sim, vendo? 40 ohms. Pronto. Aí, ó, se eu pegar R é Q, vai ser o quê? R, vou botar aqui total.
R é Q vezes R é Q vezes, vezes não, mais R em 1. R é Q total vai ser quanto? 40 vezes 5 e aqui 40 mais 5, que vai ser quanto? 200 dividido por 45, pessoal. E vai me dar, pessoal, aqui aproximadamente 4,44 ohms, certo? Então, pessoal, isso daqui necessariamente, né, a resistência equivalente é a mesma nas duas situações. Portanto, a diminuição né, da, vamos dizer assim, do resistor desejada é quanto? É zero, entendeu? Então, a resistência equivalente a eles, né, a diminuição de resistência, vai ser zero, certo? Em cada associação. Só que na associação dos resistores, né, que ele quer, que ele queria, a troca de resistência acarretou uma diminuição da resistência desejada. Em cada associação de o quê? Da resistência equivalente. Quanto é a resistência equivalente? A resistência equivalente é aproximadamente o quê? 9? Não. 15? Não. 24? Não. E nem 25. É a resistência equivalente aproximadamente de 5 ohms. Certo? Entenderam, pessoal? Então, ele disse que teve uma perda, certo? Mas a perda foi zero, certo? E ele quer também a resistência equivalente, né? Agora que eu percebi, ele quer também a resistência equivalente. Só que a perda aqui, a diminuição foi zero, certo? A diminuição foi zero, né? Não teve que perda nenhuma. Beleza, galera? Então a gente se vê na próxima questão. Fui! Galerinha, vamos lá para mais uma questão, né? Aqui é agora da Fulvestre, pessoal, certo? Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um possui uma resistência RD de R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V sobre R mais L, em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Vamos lá. Então, pessoal, eu sei que o RD é igual a R sobre 2, né? Que é a resistência, de forma que cada um deles possui uma resistência RD, né? Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente, olha, uma corrente de quanto? V, né? Ou então U, botar U, né? Sobre R mais L, certo? Aqui é quando ele queimará, certo? Queimará. Pronto. Aí, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Vamos ao primeiro, né? Vamos ao primeiro aqui, ó. Primeira hipótese. Que é o que, pessoal? Eles dois estão em série. Então, eu vou somar as duas resistências aqui, certo? RD, que é o valor das resistências, RD. Então, vou fazer o seguinte: R é Q é igual a o quê? Se eu tenho RD, né? Vai ser quanto? Vai ser 2 vezes RD,
né? Que são iguais, mais L, né? Que é a lâmpada, certo? Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer agora que R é Q é igual a quanto? Duas vezes. Quem é RD? R sobre 2 mais L. Aí aqui, ó, anulando esses dois, vai sobrar quem, pessoal? R é Q é igual R mais L. Pronto. R mais L. Agora eu vou fazer o quê? U é igual a R vezes I, que é o URI, né? Aí, ó, da lâmpada um, né? O primeiro. Aí, I, L1 é igual a, vou passar para cá, ó, né? U sobre R, botar aqui, né? Na verdade, deixa eu ajeitar aqui, né? Para vocês compreenderem melhor. U é, quem é R? R mais L vezes I L1. Vou passar esse daqui, pessoal, né? Esse daqui dividindo. Aí, ó, eu passei o I para do outro lado, né? Tudo. Aí vai ficar o quê? U R mais L, certo? Beleza, pessoal. Aí, hum, ele aqui, ele queimará? Eu acho que não. Por quê? Por que eu acho que não? Porque é o seguinte, pessoal. Ele, né? é, Ele vai, ele só vai queimar, tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente superior, olha, certo? Se for superior isso daqui, né? Ele vai queimar. Mas eu tô vendo que ele é o quê? Iguais. Então ele não queimará, certo? Não queimará. Vamos lá. Agora a segunda. A segunda eu vou fazer aqui, certo? A mesma. Agora aqui está em que, pessoal? Paralelo. Então eu vou fazer o quê? R aqui é igual a o quê? Se está em paralelo, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o RD, né? Que é o valor normal dele, e dividir pela quantidade que ele tem, que são 2. E temos o L, né? Mais L. Pronto. R é Q. Quanto é RD? RD, pessoal, vai ser. Opa, desculpe. Vai ser R dividido por 2 dividido por 2, né? Mais L. Vou fazer o quê, pessoal? Orelhinha, orelhão, certo? Aqui, ó. Eu vou pegar esse vezes esse e esse vezes esse. Pronto. Aí, ó. R é Q é igual a R. E aqui vai ser quanto? 2 vezes 2, 4. Mais L, certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, né? E vou fazer o seguinte. Que URI, URI é L2 vai ser U, quanto é a resistência equivalente? R4 vezes L vezes I2, desculpa, 2, L2, né? Na verdade. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. L2. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse daqui dividindo, pessoal. I L2 é igual a quanto? U sobre R4
vezes L. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, pessoal, certo? A mesma coisa. Orelhinha, orelhão. Aí ele aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Vai ficar quanto? Aqui vai ficar 4 U sobre R, certo? Opa, opa, opa. Epa, eu botei multiplicando aqui, pessoal. Deixa eu consertar aqui, né? Botei multiplicando, mas é somando, viu? R, né? Mais L. Então você veja, pessoal, que ele, né, ultrapassou 4 vezes o valor desse daqui, para não queimar, né? Ele, ele ultrapassou 4 vezes. Então, se ele ultrapassou 4 vezes, pessoal, então ele vai o quê? Queimar. Então, ele queimará, né? E queimará, certo? Agora vamos para a terceira. A terceira, pessoal, vou fazer aqui embaixo, ó, e vai ser o quê? Vai ser a terceira, que vai estar em quê? Aqui, ó. Ele vai estar em paralelo com L, e mais ele tem um L aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, primeiro, pegar esses dois aqui e depois vou fazer o paralelo, certo? Aí vai ficar o quê? R é Q é igual a RD mais L. E quanto é RD? R é Q é igual a R sobre 2 mais L. Pronto, certo? Agora eu vou fazer o quê? O equivalente, né? R é Q é igual a paralelo entre eles dois, certo? O paralelo, eu vou fazer o quê? R, opa, vou fazer assim. Deixa eu descer mais um pouquinho. Vai ser R sobre 2 mais L vezes R. E aqui R sobre 2 mais L mais R. Pronto. Aí agora aqui vai ficar, eu vou multiplicar por eles dois, vai ficar R ao quadrado sobre 2 mais R vezes L, né? E aqui eu vou fazer o quê? MMC, certo? Aqui vai ficar sobre 2, né? Aqui vai ficar R mais 2L e aqui mais 2R. Então, aqui, pessoal, ele vai ficar R2, né? Sobre 2 mais R vezes L. E aqui vai ficar 3R, né? Dividido, certo? Opa, certo? Por 2 mais 2L. Pronto, pessoal. Aí agora aqui eu vou fazer o quê? Orelhinha, orelhão, certo? Só que aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. É, eu vou pegar esse vezes esse e esse vezes esse, certo? Que vai me dar quanto, pessoal? Aqui vai me dar resistência equivalente. Olha, vai me dar 2R2 mais, né? Aqui, vou botar em evidência, na verdade, o 2. Então, vou fazer logo aqui, né? Para não ficar complicado. 2. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. 2R vezes L dividido por 6R, né? Mais 4L. Pronto. Aí o que que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar
né? E ver aqui, deixa eu ver. Eu posso simplificar aqui, né? Por 2, né? E aqui por 2 também, certo? Vai ficar R2 mais R vezes L dividido por R. 6 mais 2L, certo, pessoal? Pronto. Aí aqui já está resolvido, pessoal. Se eu for fazer, pessoal, aqui ele vai dar maior, certo? Ele vai dar bem maior, entendeu? Então, aqui ele vai dar, né? Se vocês já perceberam, o R aqui vai dar bem maior do que, né? O I que ele, né? Aguenta. Então, ele vai dar bem maior. Como assim? Ele vai ficar, olha, U sobre, olha, olha quanto ele vai ficar, né? Aqui. Vai ficar aqui, certo? Vai ficar R2, olha, mais R vezes L, dividido por 3R, olha, mais 2L. Olha, tá vendo? Ele vai ficar bem maior. Então, ele aqui vai queimar, certo, pessoal? Ele vai queimar, certo? Queimará, né? Então, os únicos que irão queimar, pessoal, certo? Vai ser o quê? O 2 e o 3 apenas, certo? O 1 não. O 1 não queimará. Beleza, galera. Então, essa questão foi um pouquinho grandinha, né? Por causa que tem que ser em série, paralelo, depois paralelo, série com a lâmpada e depois paralelo, né? Aí demora mais um pouquinho. Viu, galera? Então, a gente se vê na próxima questão. Fui! Dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá, vamos começar aqui. Olha só. PUC Camp 1995, né? Peguei essa daqui que eu achei bem interessante, galera. No circuito representado no esquema a seguir, todos os resistores têm resistências iguais a 10 ohms. Pronto. Eu sei que tem uma resistência iguais a 10 ohms. Sendo a corrente elétrica R2 igual a 2 amperes, a corrente R4 é a diferença de potencial nos terminais R1. Então, vale respectivamente. Quer dizer, vamos lá. No circuito apresentado no esquema a seguir, todos os resistores têm resistência iguais a 10. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Pronto. Sendo a corrente elétrica R2 igual a 2 amperes, então aqui eu tenho uma corrente de 2 amperes. Pronto. A corrente elétrica em R4, né? A corrente elétrica aqui em R4 é a diferença de potencial nos terminais de R1. Quer dizer, a corrente que passa aqui, né, em R4 é a diferença de potencial, né, nos terminais de R1, certo? Então, pessoal, eles valem respectivamente quanto? A corrente elétrica de R4, né? E a a diferença do potencial de R1, certo? Ele quer saber a tensão em R1, olha, ele quer a tensão em R1 e a corrente em R4, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou fazer o quê? A corrente que tem aqui em 2 é quanto? Em 2, certo? É de 2 amperes, beleza? Então aqui
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ele aqui está em, não em paralelo, ele está em série, pessoal, certo? Cuidado, para não se confundir, viu? Olha os nó aqui. Ele está em série, certo? Então, a R2, que é de 2 amperes, é igual a R1 ou R3, que tem também 2 amperes. Então, a R4, né, vai ser como? Vai ser 2 mais 2, certo? 2 mais 2 vai ser quanto? 4 amperes, certo? Ele tá assim, pessoal, olha. É como se eu tivesse aqui ligando, aí o R2 tivesse, vou até botar aqui, ó, assim, ó. E depois vem o R4, certo? Que também tá ligado aqui, ó. Viu? Então, R2, né? E R3, viu? Aí agora vem o R4, né? Que, entendeu? E a somatória, né, das correntes, certo? Vai me dar ela, certo? Pronto. Aí, não, peraí, opa, R4 não é aqui não, Thiago. É como se estivesse em paralelo, certo? Porque aqui tem que redesenhar. Não, mas vocês entenderam, né? Que aqui ele está em série, certo? Aqui ele está em série. Série não, Thiago, paralelo. Paralelo, certo? Tá em paralelo. Desculpe, paralelo mesmo. Porque se fosse em série era a mesma corrente, só que tensões diferentes. É, ele está em paralelo. Se aqui passa 2 amperes, aqui também vai passar 2 amperes, certo? Por quê? Porque as resistências são iguais, certo? Se as resistências são iguais, então cada um vai pegar 2 amperes, certo? Beleza, tá em paralelo. Aí veja só, é o seguinte, pessoal. Se, cadê? A gente não me deu atenção. Pera aí, pessoal. Ele não me deu a atenção, né? Gente. Ah, sim, 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 sim. Agora sim. Eu entendi. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 2 amperes e 10 ohms. Ah, tá. Me voei agora. Aí, ó, no R2, certo? Eu vou através dele, eu calculo, eu acho a minha tensão. Que vai ser quanto? 2 vezes tem a corrente, 2 não, 20 ou 10, né, vezes 2, que é 20 volts, certo? Em o 2. Aqui, como está em paralelo, né? Então, o 3 vai ser quanto? 20 volts também, certo? Já em o 4, né? Ele está em série. Então, o 4 vai ser o quê? Se é 4 ohms, né? Olha, vezes I 4 vai ser quanto? Quanto é a resistência? 10 vezes 4 dá quanto? O 4 dá 40 volts, certo? Então, aqui dá 40 volts. E quanto é que chega aqui, pessoal? Em I1 vai ser a somatória, né? De 4 de I2 mais o 4. Aí o 1 é
A somatória de o 2 mais o 4. 1 é igual a o 2, 20 e o 4, 40. O 1 é igual a 60 volts. Foi mal aí, viu, pessoal? Voei aqui, aí, oxente, onde é que eu tô, hein? Aí foi que eu percebi, não, se eu tenho a corrente de o 2, eu acho, e a resistência, né? Eu acho a tensão, certo? Aí, os dois aqui estão em paralelo. Esse daqui eu tenho a corrente, que é o quê? E também está é a somatória, né? De o 2 mais o 3, né? Que os dois estão em paralelo, mais, né? É a mesma resistência, então, se é a mesma resistência, é a mesma corrente que passa por eles. Então, aqui vai ser a somatória, certo, pessoal? Então, aqui, desculpe, então aqui vai ser letra C, beleza? Então, a gente resolveu essa questão. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Boa noite, galerinha. Aqui é o professor Tiago Luiz. Vamos lá. Continuando com as nossas questõezinhas, né? Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nessas figuras estão representadas as montagens feitas por seus estudantes. Considerando essas quatro ligações, né, que vem Carlos, João, Mateus e Pedro, é correto afirmar que a lâmpada vai acender apenas em quem? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, Carlos, né? Ele colocou aqui, só que ele não juntou, ó. Tá vendo, ó? Ele não colocou na parte correta da lâmpada. Que é onde, pessoal? É embaixo, ó. Aqui tem um negocinho. Então, o que acontece? Ele está juntando na carcaça, né, do da minha lâmpada. Então, ele não vai acender, porque a parte de baixo é que faz o contato, certo? Aqui, João, ele fez certo, ó. Ligou a parte de baixo, certo? E aqui a carcaça. Pronto. Tá vendo? Carlos, ele não ligou, né? Ele ligou a carcaça, mas não ligou a ponta, certo? Então ele não está o quê? Conectado. Aqui ele conectou, certo? Matheus conectou. Só que tá faltando fio para a carcaça, olha, entendeu? Que é a parte do bocalzinho. Então ele não está conectado, né? Ele não está conectado. Já Pedro, ele tanto conectou a carcaçazinha, né, o bocal, como também ele conectou, né, a parte de baixo. Então, Pedro está ligado, João está ligado, porque pegou o, a parte de baixo da lâmpada, né, e aqui é o bocal, então ele encostou, né. Então, aqui ele está ligado também. Então, só João e Pedro, nas montagens de João e Pedro. Pronto, pessoal. Certo? Nas outras montagens, ele não vai acender, porque não está ligado corretamente. Beleza, galera? Então, essas são as questõezinhas mais assim de entendimento, né? De você ver como é que se liga, né? Uma pilha a uma lâmpada, viu? Então, valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima questão. Dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Aqui é o professor Tiago Luiz. Vamos lá, mais uma questão da nossa bateria de 10 questões, né? Um grupo de amigos foi passar um fim de semana em um equipamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas, certo? Diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts e 110 volts, e o gerador produziu uma tensão de 220 volts.
Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, certo? A estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em série e os fios de maior espessura, série e os fios de máximo comprimento, paralelo e os fios de menor espessura, paralelo e os fios de maior espessura, ou paralelo e os fios de máximo comprimento. Pessoal, é o seguinte, na resistividade existe uma coisa, né, uma forma chamada, né, ρLA, certo? Então, aqui, pessoal, é a resistividade, é a fórmula de resistividade, que é a segunda lei, eu vou botar aqui, que é a segunda lei de Ohm. Vou botar aqui, é segunda lei de Ohm, certo? A segunda lei de Ohm, ele fala disso daqui, certo? Resistividade. Então, ele tem uma especificação que diz o seguinte, pessoal: quanto maior a minha espessura, certo? Quanto maior a minha espessura, menor será a minha resistividade. Então, eu vou ter menos perda, certo? Eu vou ter menos perda. Então, menor, opa, quanto menor a minha espessura, maior perda eu vou ter. Então, quanto maior perda eu vou ter. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho, para ter menor perda, eu vou ter que ter o quê? Maior espessura, certo? Então, aqui está certo, aqui está errado, aqui está errado, e aqui está certo, e aqui está errado. Pronto, só sobrou esses dois aqui. Só que agora eu quero saber se eu ligo em série ou paralelo. Pessoal, quando eu estou em série, as minhas correntes, né? As minhas correntes são iguais, certo? Ó, série, certo? Em série, as minhas correntes são iguais. Quer dizer, IT é igual a I1, que é igual, opa, como são dois, né? I1, que é igual a I2. Pronto. Já as tensões são diferentes, né? Eu vou somar. Já em paralelo, as correntes totais são diferentes e as tensões são iguais, certo? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? No lugar de eu ligar em paralelo, eu vou ligar em quê? Em série. Por quê? Porque como as correntes são iguais, a luminosidade vai ser o quê? Igual. Se for em paralelo, quem tiver mais próximo do gerador vai ter maior luminosidade, enquanto a outra vai ser o quê? Menor luminosidade, certo? Então, aqui a correta é a minha letra A, beleza? Então, pessoal, essa foi uma questão mais teórica, né? Mais falando sobre a lei de Ohm, né? E a primeira e a segunda, né? Aqui a primeira lei de Ohm e ali é a segunda lei de Ohm. Beleza? Boa tarde, boa noite, galerinha. Mais uma questão, né, para a gente resolver. Só falta mais uma, certo? Vamos lá. Universidade Federal de Minas Gerais. A figura ilustra como três lâmpadas estão ligadas a uma tomada, certo? A corrente elétrica no ponto P, no fio, né, P, corrente IP, e no ponto Q, a corrente IQ. Em um determinado instante, a L2 queima. Então, pode-se afirmar que a corrente IP altera-se e IQ não se altera.
A corrente IP não se altera, IP altera-se. E a letra C, as duas correntes alteram-se. E a D, as duas correntes não se alteram. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, se eles estão em paralelos, as tensões, né, são iguais, certo? Se as tensões são iguais, eu vou fazer o quê? Vou pegar esses três aqui e vou calcular a resistência equivalente, que vai ser o quê, pessoal? Vai ser a corrente IP, certo? Então, a resistência equivalente em P vai ser o quê? São três lâmpadas, são três resistores, né, iguais, dividido por 3, certo? Então, a corrente em P vai ser quanto? Vai ser U dividido por R, né? Equivalente. Que vai ser quanto, pessoal? IP é igual a U. Opa, deixa eu voltar aqui. Gente, ai, voltar aqui. Vai ser U dividido por R dividido por 3. Então, aqui, pessoal, vai ser o quê? R sobre 3. E aqui eu vou fazer esse por esse e esse por esse. Pronto. Vai ser 3 vezes U dividido por R. Pronto. Aí vamos lá, pessoal. Agora no IQ. No IQ, ele só tem a corrente de 3, né? No IQ, eu só tenho a corrente de 3. Então, só tenho um resistor. Então, é U sobre R. Pronto. Agora, se a L2 queimar, né? Eu só vou ter dois resistores, pessoal. Então, o IP, que é a de saída, vai ser o quê? Vai ser a resistência, que agora tem equivalente, que vai ser dois resistores, que vai ser o quê? R sobre 2. Então, o IP' vai ser o quê? U sobre resistor equivalente, certo? Que vai ser o quê, pessoal? IP' é igual a U sobre quem? Sobre R sobre 2, que vai ser U sobre 1 e aqui R sobre 2. Aqui, e aqui vai ficar o quê? 2U sobre R. Pronto. E o IQ'? Pessoal, o IQ' vai ficar na mesma, porque é no resistor 3. Então, o que a gente conclui que a corrente IP altera-se, que é a de saída, e o IQ não se altera, ele permanece iguais, certo? Então, tem uma igualdade aqui, galera, viu? Então, pessoal, né? A resposta daqui é a letra A. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau e até a próxima. E galerinha, vamos lá, vamos começando aqui, né? A última questão da nossa bateria de 10 questões que eu fui pegando, né? Cada uma tal, né? Fui pegando aqui, beleza? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, a FGV São Paulo determina a resistência do resistor equivalente, ó, resistor equivalente da associação abaixo entre os pontos X e Y. Pronto, entre o X e Y. Pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho dois resistores em paralelo. E aqui, pessoal, eu tenho um falso resistor. Por que um falso? Porque ele vai fazer isso, pessoal, olha, certo? Ou então ele vai fazer isso, olha. E aqui, olha, ele vai se dividir. Então aqui, pessoal, é um resistor inútil, certo? É uma pegadinha, galera. É um resistor inútil. Então o X, ele pode começar daqui, ó. Aí quer dizer o quê? Que os dois estão em
paralelo, pessoal. Ah, é só eu fazer isso, ó. R aqui é igual a R1. Vou dizer que aqui é R1. E aqui é R2. Pronto. E agora? R1 mais R2 é o quê? R é Q é igual a. Quanto é R1? 12. Aqui, 12 dividido por 12 mais 12. Aqui, 144 dividido por 24, que vai me dar 6. Ou eu também poderia fazer assim, pessoal. Olha, R é Q é R dividido pela minha quantidade. Quantos resistores eu tenho aí? Eu tenho 2. Então, aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. Entendeu? Então, aqui é a minha resposta, certo? Olha que pegadinha, né? Esse, o meu resistor aqui, ele é falso, galera. Entendeu? Porque a corrente vai fluir por aqui, né? Ele vai se dividir, vai pegar aqui, chegar aqui. E o outro vai pegar aqui e chegar aqui. Tá vendo? Então, pessoal, é um resistor falso. Então, a minha resposta é a letra C, beleza? Então, pessoal, aqui foi uma bateriazinha de questões, certo? De associação de resistores. Espero que vocês tenham gostado, viu? E a gente se vê em outras baterias de questões, né, que iremos resolver. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Ah, e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também colocar comentários, né? E, e dar seu like lá, viu? No vídeo. Valeu, galera. Fui!